Quero cumprimentar todos os maravilhosos ouvintes desta programação. Eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus, a paz do nosso Deus. E está escrito em Romanos capítulo 5, que é o livro que nós estamos estudando, vamos estudar, vamos fazer uma reflexão, vamos estar aqui em contato com Deus e o Espírito Santo, porque a palavra de Deus nos diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Aleluia, estou reunido com você aqui, mesmo que virtualmente, mesmo que através do sistema da rádio ou através do sistema do WhatsApp. E eu creio que Deus vai nos abençoar, porque a sua palavra, a palavra de Deus, traz bênção para mim e para você. Santo é o nosso Deus. Glória ao nosso Deus. E começa assim o capítulo 5 de Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados, né, pela fé. Então, se nós somos justificados, nós nos tornamos justos, é isso, pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa fé que nós temos faz com que eu e você possamos ser amigos de Deus. Pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele nos aproximou a Deus. Jesus nos aproximou de Deus pela sua atitude ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E o capítulo 2, o versículo 2 fala: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência é a esperança, a paciência é a experiência é a esperança. Glória a Deus. E se não bastasse a bênção de podermos ter paz com Deus, porque éramos muito devedores a Deus de todas as atrocidades que fazíamos no passado. Todo homem, ele tem uma dívida para com Deus. E às vezes, mesmo depois de conhecer a Deus, ainda erramos feio. Mas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos deu a possibilidade de termos paz com Deus. E a graça de Deus está sobre nós, na qual estamos firmes e não nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança e podemos ter a certeza de que podemos esperar boas coisas do nosso Deus, se tivermos na sua presença, é claro. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Se você está passando dificuldade, você pode se gloriar. Você pode menosprezar essa tribulação. Por quê? Sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. Essa tribulação, essa dificuldade que você está passando, isso vai trazer paciência, vai saber fazer você ficar paciente,
confiante em Deus. E essa paciência vai trazer experiência, e experiência a esperança. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé que ele tem no seu Deus, no seu Pai. Glória a Deus. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Repetindo, e a esperança não traz confusão. Quando temos esperança verdadeira em Deus, isso não vai fazer com que nós fiquemos confusos, porque sabemos que ainda que a dificuldade venha, ainda que o problema venha, ainda que o desânimo venha, isso é algo passageiro. Isso está com os dias contados para terminar. Louvado seja o nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Santo, santo é o nosso Deus. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus, ele se manifesta na nossa vida através do Espírito Santo, através do derramar do Espírito Santo em nós. Então, quando o Espírito Santo, quando nós cremos e acreditamos em Deus e buscamos a sua face e nos arrependemos dos nossos pecados, o Espírito de Deus, ele se aproxima de nós e vem sobre nós, e esse Espírito Santo glorioso é uma demonstração do amor de Deus em nós. E o derramar do amor de Deus em nós se dá através do Espírito Santo. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse morrer. Pode ser, né? É difícil alguém morrer por alguém que é justo, mas por um ímpio certamente será difícil encontrar alguém que seja capaz de morrer. E Cristo fez isso. É o que diz o apóstolo Paulo através do Espírito Santo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Cristo morreu por nós, nós éramos ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Glória a Deus. Então, a partir do momento que você se torna justificado pelo sangue de Jesus derramado ali na cruz, o que Deus não será capaz de fazer por nós, o que Jesus não será capaz de fazer por nós, se ele foi capaz de morrer por nós quando ainda nós éramos pecadores. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais ainda, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
Então nós podemos se você tem vivido uma vida na presença de Deus, se você tem sido fiel a Deus, se alegre, porque Deus certamente está planejando algo maravilhoso para você. E se você ainda não está sendo fiel a Deus, o que é que você está esperando? A bênção de Deus é para os fiéis. A bênção de Deus é para aqueles que o buscam. A bênção de Deus é para aqueles que têm o desejo, que acreditam, que têm fé. E se eu acredito, se eu tenho fé em Deus, certamente eu o buscarei. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados. Então se quando nós éramos inimigos, nós éramos inimigos porque nós agíamos contrário a tudo quanto Deus estabeleceu, né? Nós não éramos amigos, nós éramos inimigos declarados de Deus, porque nós combatíamos contra Deus. A nossa ação era contra Deus, porque as nossas obras eram contrárias à obra de Deus. E se quando nós éramos inimigos de Deus, Jesus foi atrás de nós e nos reconciliou, quanto mais quando você se volta, você se converte de coração a Deus, você se torna um amigo de Deus. Então, o que Deus não é capaz de fazer por um amigo, o que Deus não é capaz de fazer por aquele que já se reconciliou com Ele. Então, eu não sei se você já se reconciliou, se você já algum dia entregou a sua alma de todo o coração, né? O que é entregar a sua vida a Deus? É você sinceramente colocar os seus objetivos, colocar como meta principal da sua vida seguir a Cristo, independente daquilo que é necessário você fazer para que continue o seguindo. Se Deus pedir para você algo, você se comprometerá em fazer. Então você vai deixar o mundo, vai deixar aquilo que desagrada a Deus. E se você algum dia na sua vida, né, declarou que você é um seguidor dele, que você entregou a sua alma, você pode fazer isso hoje, né, agora, nesse momento. Você pode pedir perdão pelos seus pecados, né? Você pode dobrar os seus joelhos e pedir perdão a Deus pelos seus pecados e fazer uma aliança com Ele e dizer: a partir de hoje eu vou ser um novo homem, uma nova mulher. E se isso for do profundo da sua alma, Deus, Ele ouvirá do céu e Ele perdoará os seus pecados e produzirá em você algo que Ele nunca produziu, e Ele tomará conta da sua vida na terra. Obviamente, se você estiver na presença dEle, Ele fará coisas grandes. Louvado seja o nome do nosso Deus. Santo, santo é o Senhor. Então, se você ainda não se entregou por completo, isso é muito mais do que se tornar um religioso. Isso é algo, às vezes a pessoa se confunde entregar a alma para Jesus com pertencer a uma religião, mas não. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você está fazendo a melhor escolha da terra, porque Ele foi capaz de morrer por você. Louvado seja o nosso Deus. E continua aqui Romanos capítulo 12, versículo 12, capítulo 5. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não foi imputado, não havendo lei. Então, por causa de um homem, né, que foi
foi Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não era imputado não havendo lei. Então, havia uma época que não tinha a lei de Deus, né? Deus deu a lei ali para Moisés, que ele escreveu ali nas tábuas. E essa lei não existia, né? Essa lei não existia antes. Então, se não existia lei, o pecado não era imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, né? É que está no versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça é que de um só Jesus Cristo abundou muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, se a morte foi capaz de reinar na vida do homem por causa de um só homem, Adão, o dom gratuito de Deus, que é a salvação, a vida eterna, ela também, vindo através de Jesus Cristo, ela é superior, porque a vida é superior à morte. O que Jesus fez por nós é superior. A maldição liberada pelo pecado de Adão não é maior do que a bênção liberada pela ação de Jesus Cristo. E o pecado não é maior do que a bênção. E a bênção que está em nós anula a maldição de Adão. E a bênção que está sobre nós anula a maldição do pecado. Portanto, se você hoje entender e crer nisso, você será liberto de toda ação maldita do pecado. Porque Deus toca em mim e em você, através do seu Filho Jesus Cristo, Deus toca em mim e em você. E este toque destrói a maldição. Glória ao nosso Deus. Porque, está no 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela descendência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Adão desobedeceu a Deus. E isso fez com que muitos se tornassem pecadores. Mas a obediência de Jesus, ali naquela cruz, fez com que muitos fossem feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou,
superabundou a graça. Porque a lei fez, porque a partir do momento que Moisés escreveu a lei, todo homem que desobedecesse à lei se tornava pecador. Então, por um lado, a lei revelou o pecado que existia no homem, mas é isso que ele está dizendo: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, para que o pecado. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, né? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nunca é tarde para você se reconciliar. Enquanto talvez tem pessoas agora que estão me ouvindo, que estão afastadas do Evangelho. Você está fazendo a pior besteira da sua vida, ficar longe dos caminhos de Deus. Porque Deus, Ele é capaz, a graça de Deus é capaz de te perdoar. A graça de Deus é de graça, não custa nada. Você pode hoje, independente daquilo que você fez, independente de quanto tempo você está afastado de Deus, independente do que você fez, você pode hoje estar próximo de Deus. Você pode hoje ser participante dessa graça, desse dom gratuito. E toda a maldição, ela pode ser removida da sua vida hoje, se você acreditar, se você entrar nessa atmosfera de fé, e se você crer nessa palavra. Você pode ser um homem, você pode ser uma mulher totalmente diferente. Não importa quantas vezes você tentou e não conseguiu ficar de pé. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quantas vezes você foi atingido pelo pecado, pelas trevas. O que importa é se você se colocar de novo na presença de Deus. Se você colocar a sua vida na poderosa mão de Deus. O milagre da salvação, o milagre da bênção liberada pela ação do nosso Senhor Jesus Cristo, ela será derramada na sua vida. O poder que emana dos céus, a glória que emana dos céus, será derramada na sua vida. E você deixará de ser o mesmo homem, e você deixará de ser a mesma mulher, porque sobre você vai aproximar o Espírito de Deus, sobre você vai se aproximar o Espírito do Criador. Louvado seja o nosso Deus. Deus tem prazer em nos limpar, Deus tem prazer em nos restaurar, Deus tem prazer em nos ver no seu caminho. Ou você acredita que Deus, Ele quer te ver no pecado, ou você acredita que Deus quer ver você no caminho torto. Deus não tem prazer de ver nenhum homem no pecado. Deus não tem prazer de ver nenhum homem fazendo o que é errado. Pelo contrário, Deus quer nos ver na bênção. Deus quer nos ver fazendo o que é reto. Esqueça o que ficou no passado. Deus está disposto a afundar os seus pecados no mar do esquecimento. Deus está disposto a escrever uma nova história na minha e na sua vida. Deus está disposto a nos ajudar. Deus está disposto a ser um comigo e com você. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, Deus querido, a sua palavra, Pai, foi falada aos corações. A sua palavra, Senhor, foi ministrada. E só o Senhor sabe, Pai, o que ela produziu nos corações. Mas eu sei, meu Deus, que ela tem produzido vida. E a sua palavra nos dá essa certeza de que o Senhor produz vida nos corações. A sua palavra
Ela é uma palavra que exorta, ela é uma palavra que nos traz esperança, ela é uma palavra que nos traz mudança, ela é uma palavra que o Senhor está nela. Oh, Senhor, visita, Pai. Visita, Pai, estas pessoas com a sua graça, com a sua misericórdia. Esses que estão ouvindo essa mensagem e estão, Pai, totalmente desanimados, estão tristes, cabisbaixos. Estão, ó meu Deus, achando que é o fim. Estão achando, Senhor, que não tem mais saída, Pai. Estão achando, Pai, que a situação, Pai, não pode mudar. Mas Deus, o Senhor é Deus de poder e de glória. Vai operando, Deus, vai transformando, vai mudando, Senhor, vai trazendo vida, vai trazendo paz, vai trazendo esperança, vai tirando a culpa, Senhor, dos corações daqueles, ó Deus, que estão, ó meu Deus, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo das suas atitudes contrárias à tua palavra, Senhor. Vai, ó Deus, operando milagres. Aqueles que estão, meu Deus, enfermos numa cama, não importa quantas vezes alguém orou e essa pessoa não foi curada. O que importa, Senhor, é que hoje o Senhor pode realizar um milagre. Ó, Senhor, realiza, Senhor, um milagre na vida daqueles que estão sofrendo, porque o Senhor não gosta, Pai, de sofrimento. Ah, Deus, manifesta a sua bondade, Pai. Raço e raço orianda alabás, o Senhor vivo está. Meu Deus, confirma, Pai, essa palavra nos corações. Confirma, meu Deus, o milagre. Confirma, Pai, o sobrenatural. Aqueles que estão cheios de derrota, Pai. Aqueles que estão cheios de tristeza. Aqueles que estão cheios, ó Pai, do que não presta, Pai. Arranca, Deus, o que não presta e coloca ali a tua glória, Pai. Alumia, Senhor, ilumina os corações. Ora, massuriando, lossuriando, alamahai. Muda, Senhor, os quadros, Senhor. Muda, Senhor, as atitudes, meu Pai. Aramachora, manai. Muda, Senhor, a situação. Alabaço e canto e racharacho, xixaravás. Muda, meu Pai, os vasos. Oh, Senhor, transforma, Pai, os corações, as mentes santas, atitudes santas. Oh, Senhor, leva-nos, ó Pai, a adorar, a exaltar, a contemplar o seu santo nome na terra. A terra te pertence, o homem te pertence, a mulher te pertence, a família te pertence, meu Pai. A família te pertence, meu Deus. A família te pertence, meu Pai. Tira os enganos, Pai, da mente. Tira os enganos, Senhor, da alma do homem, Senhor. Aramaxê, atrai para ti, Pai. Atrai para o Senhor, meu Deus. Leva, meu Deus, os corações. Leva as almas, Pai. Leva, Senhor, as vidas, ó Pai. Faz ele te louvar, Senhor. Faz ele te engrandecer, Pai. Oh, Senhor, abaxi, ramás, soriando, lossuda, amarrás. Toca nas almas, Pai. Toca nos corações, meu Pai. Toca, meu Deus, nas vidas, Pai. Nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, amado Deus, no nome de Jesus. Vai operando, Senhor. Vai operando, Senhor. Vai dando força, Pai. Vai dando ânimo, Senhor. Vai dando coragem e disposição, Senhor. Para que todos possam, Senhor, te louvar. Para que todos possam, meu Deus, te engrandecer. Para que todos possam, Senhor, ter paz no coração. Tira o medo, Senhor. Tira, meu Deus, a mentira, o engano. Tira, meu Pai, as enfermidades do nosso corpo, meu Pai. Por mais severas que elas sejam, Pai, elas não são maiores que o toque do Teu Espírito Santo. Toca, Espírito de Deus, em nós e enche-nos com o Seu poder e a Sua glória, Senhor. É o que nós te pedimos
e te agradecemos no nome do Senhor Jesus.